Então, boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seixal, os Srs. autarcas, a Secretária-Geral, todos que estão aqui connosco, convidados e que estão a participar nesta iniciativa, neste seminário. Permitam uma saudação muito especial ao José Barata Moura. José Barata Moura é nosso. E uma saudação de muito apreço, portanto, à professora Maria José Rau, apreço por o que tem feito e a forma como se tem dedicado à educação em tantos anos e o seu papel e o seu contributo no Conselho Nacional de Educação, que tem desempenhado um papel muito importante. O Conselho Nacional de Educação, a doutora Maria José já o referiu, tem naturalmente um quadro próprio, mas é antes de mais uma instituição do país, e uma instituição representativa, a Associação Nacional de Municípios, e foi nesse quadro que eu participei aqui com a nossa Câmara e com a vereadora Vanessa Silva, que vai agora substituir-me em representação da Associação Nacional de Municípios, e a forma como esta instituição tem dado um contributo importante para a educação em Portugal e para o país, não é? Num processo que é, acima de tudo, de construção, de diálogo, de consensos, e como há pouco foi referido, mas ele é inestimável, não é? E, portanto, o meu pequeno e humilde contributo no Conselho Nacional de Educação foi, acima de tudo, também um privilégio. Um cumprimento ao professor José Calçada, que tem também um percurso que todos bem conhecem na área da educação. Ele sempre foi muito mais que inspetor, na minha opinião. É uma pessoa da educação e uma pessoa do progresso do país e da cidadania de Portugal. É também um dos homens de Abril. Eu creio que neste país, nesta altura, é preciso dizer que há homens de Abril, há pessoas de Abril, há um 25 de Abril que é necessário continuar a construir. E eu creio que essa, se calhar, é a questão central, não é? E a questão que nos traz aqui, que nos traz todos os dias no poder local, enquanto cidadãos, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto técnicos, enquanto pessoas, não é? Bom, acima de tudo, a defender Portugal, porque o que está hoje em questão, quando dizemos, eu subscrevo por inteiro o que disse o professor José Calçada, nestas três questões, permitam-me, portanto, também utilizá-las. É preciso salvar a escola pública. É o que está em questão hoje no país. Porque é preciso salvar o país. E o que está em questão hoje em Portugal é preciso salvar Portugal. O rumo que Portugal está a ter e o rumo de uma Europa absolutamente ao contrário da regressão, de impensável regressão, não é de coesão, não é de desenvolvimento, não é de cidadania. Não é? Aliás, como é que é possível uma Europa com estes andamentos e de um conjunto de gente parece que nos quer ajudar, não é? Nas tais troicas, que ainda por cima não são algo abstrato, são algo muito concreto. É de facto a violência sobre os países em dificuldades e sobre Portugal, quando, basta ver, ainda há poucos dias, eu sei que isto não tem a ver com a educação, mas sei que tem a ver com a vida de todos, não é? Ainda há poucos dias se fez quase uma festarola, porque Portugal tinha conseguido ir aos mercados de forma bestial, não é? Com juros a 5,3%, quando os juros na Alemanha são a 0,28%. Ou seja, quando a Alemanha nos ajuda e ganha com os juros de Portugal. E quando o problema do país, em termos do investimento, que é desinvestimento, dos cortes brutais, na educação em concreto, na saúde, em todas as funções sociais do Estado, nas autarquias, no serviço público, na austeridade sobre os portugueses, sobre os trabalhadores, no que é, de facto, uma situação de desastre nacional impensável e de regressão para o país, nós pagamos anualmente, e em 2014, e parece que isto continua a subir, 7 mil milhões de juros, que é mais que todos os cortes, que toda a austeridade, e já não falando do BPN, que são mais 6 mil milhões, que ninguém sabe para onde é que foi, e foram tirados aos portugueses, e que nós também os apagamos a impostos. Portanto, no fundo, a questão dita por todos, e eu tive imensa pena não ter estado de manhã para ouvir o José Barata Moura também, portanto, o secretário-geral, Mário Nogueira, não é? Da FNPROF,
Porque o que está aqui em questão é mesmo isso, é salvar o país, é salvar a educação. Não é? E isto é uma questão ideológica, não tínhamos qualquer dúvida, é um modelo de desenvolvimento que é andar para trás, que é retirar conquistas, que é retirar progresso, que seria impensável. Quer dizer, o mundo sempre evoluiu para melhor, às vezes séculos e séculos, não é? De tanta dor, não é? Mas nós conquistámos a democracia, conquistámos o progresso, conquistámos a educação e a escola democrática e a escola de igualdade de oportunidades na Constituição. Não é? E essa escola que hoje está em questão, inquestionavelmente. Por isso eu subscrevo salvar a escola pública, subscrevo, e na minha experiência de autarca e também no contributo que é possível continuar, portanto, a dar enquanto autarca, enquanto Presidente da Assembleia Municipal e enquanto nas funções na Associação Nacional de Municípios, nesta altura, que é esta política do poder central não é de descentralização, não é de proximidade, não é de melhor serviço público, não é de servir melhor a escola, as crianças, os alunos, os professores. Antes, pelo contrário, é de facto uma política de alijar responsabilidades. E o professor vai-me permitir, porque eu subscrevo a terceira, não é? Que é, falta um patamar em Portugal, que é o poder regional. Inquestionavelmente. E hoje, mesmo quando esta matéria, ao longo de anos, e até já houve um referendo, não é? Imensa pena para que na altura não se tivesse percebido que isso era tão importante para Portugal. E Portugal, sendo um país pequeno, muita gente dizia, mas para quê a regionalização? Mas porquê para áreas metropolitanas? Porquê esta forma de organização do país? Os tempos disseram exatamente. Porquê, não é? E nós, tanta falta nos tem feito para um país que tem caminhado, uma vez mais ao contrário, que está mais desertificado, perdeu pessoas no interior, que está mais litoralizado, mais com uma metrópole, que é o caso da área metropolitana de Lisboa, onde os problemas da educação têm essa dimensão da área metropolitana, não é? Naturalmente, e a área metropolitana que é a segunda, uma vez que corrigiram-me, eu disse a primeira, não, disseram-me assim, Sr. Presidente, desculpe lá, mas o senhor está enganado. É a segunda, porque a primeira é Atenas, não é? Ou seja, um país que tem uma área metropolitana com esta dimensão, tem 1/3 da população de Portugal, naturalmente isto tem que ser olhado, não pode deixar de ser. Bom, mas para depois naturalmente respeitar, porque a nossa moderadora irá estar atenta e eu não quero de forma nenhuma, porque a ideia não é essa, é podermos conversar também, referir alguns apontamentos que eu acho que não são para quem está aqui hoje. Mas que é importante dizer, e nós sentimos e eu sinto, ainda agora no conjunto de reuniões, e vão 6 reuniões de início de mandato com o Governo, nas várias matérias, eu já irei referir em relação à educação, não é? Reuniões, portanto, do Conselho Diretivo, e neste caso do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho Diretivo, que parece que se quer apagar a história do país, em tudo, e parece que se quer apagar a história do país, a história do poder local, a história do papel dos professores e da escola, a importância da Escola de Abril e de como ela foi construída, e, de facto, porquê? Porque tudo é descartável, não é? Os professores não servem, não interessam, são milhares para a rua, não é? A educação, tal como a conquistámos, é completamente subvertida, como bem conhecem. E digo-vos francamente, e não quero referir, era faltava, a nenhuma situação especial, nem a nenhum membro do Governo, nem a nenhum responsável, mas de facto um país que não tem memória, ainda por cima a memória da democracia, e as pessoas e os responsáveis políticos não a têm, bom, digamos que isto é de enorme preocupação. E eu tenho até nas reuniões a referir isso. Foi com o poder local, nos primeiros dias de abril, que se começou a construir a escola pública, a escola democrática, que não havia, que era do regime fascista, que estava fechada, que era elitista. No poder local, não apenas no Seixal, na região, e deixem-me dizer-vos, sendo a realidade do país, do poder local, tão importante, tão indissociável da qualidade de vida dos portugueses, daquilo que ganhamos, e em concreto na educação, o Seixal e a região sempre estiveram
na linha da frente e até foram pioneiros, naturalmente, e até levando um pouco para o país algumas experiências. É verdade, esta é a realidade. Bom, construíram-se escolas a seguir ao 25 de Abril pelo poder local. Qual o poder central? Não é? Só no Conselho de Seixal construímos metade do parque escolar, nos anos 80, porque era preciso, porque não havia, porque a população crescia, porque era preciso responder. Bom, mas e os planos de ação cultural com as escolas e a comunidade? O apoio nos transportes, nas visitas de estudo, os programas do património, da cultura, o lançamento da rede de leitura pública foi com os municípios, em Portugal, nos anos 80. Esta biblioteca, este equipamento que está aqui, foi um dos 3 primeiros do país, em 1993, a entrar na rede de leitura pública. Estava a nascer, não existia. Era a nova cultura para as pessoas, não é? E a região de Setúbal, a primeira, a Península de Setúbal, a ter uma rede de bibliotecas públicas em Portugal. Os programas de educação física e das expressões físico-motor, a alfabetização musical, o apoio à imprensa escolar, estivemos no relançamento da rede das bibliotecas escolares e estamos avançando no tempo, dos anos 80 para os anos 90, o apoio às associações de pais, às associações de estudantes, até no programa dos pavilhões escolares, que ainda nem em Portugal estão construídos, as autarquias participaram, para além das competências, no pioneirismo, no lançamento de cartas escolares, antes das cartas educativas, ou até nos conselhos municipais de educação, num modelo de participação local, que sempre consideramos muito importante. No alargamento da rede de ensino pré-escolar, que foi abandonada pelo Estado, que o governo do país nunca concretizou e que passou para as autarquias sem meios, sem recursos, com um programa lançado, então, na altura, pelo primeiro-ministro Sócrates, que na prática significava menos de 20% de apoio financeiro para uma rede essencial para Portugal, que não foi feita, mas mais, é que esta coisa de 2 olhos para ver o país, que tanto mal tem feito a Portugal, de um poder central, napoleónico muitas vezes no centralismo, não é? E no alijamento das responsabilidades, ágil, não é? Fez com que durante 2 quadros comunitários, o 3º e o 4º, nem sequer as autarquias podiam ter acesso aos fundos comunitários para a construção de escolas. O PRODEP era apenas um programa do poder central. E as autarquias não tinham acesso nem para a construção, da rede pré-escolar, do seu alargamento, que o governo ia passando, nem para a construção de escolas do primeiro ciclo. Só neste último quadro comunitário e na área metropolitana com uma limitação financeira profunda que fez com que não fosse possível responder às necessidades de centros escolares. E portanto muitas referências podíamos fazer em relação ao papel do poder local. Eu diria, já foi dito aqui, mas permitam-me sublinhar, o poder local em Portugal é um exemplo para a democracia. Não é tudo perfeito. Nós não somos perfeitos porque somos pessoas eleitas pela população. E quanto mais conseguimos trabalhar em conjunto, mais longe temos ido. Mas o que tem faltado a Portugal é efetivamente uma política educativa consistente e coerente. E progressista. E de uma opção estratégica para o país e para o desenvolvimento do país. Aliás, a instabilidade do sistema educativo, a partir da lei de bases, é uma coisa, eu diria, assustadora em Portugal, que andou ao sabor das políticas, das mudanças político-partidárias. Mudava um governo e então voltamos outra vez para... Bom, nem sequer as tipologias, vejam lá, e os autarcas sabem bem o que é isso, do parque escolar era possível definir neste país. Nós, tão depressa, andávamos com escolas básicas integradas, como com escolas JIs primeiro ciclo, isto causou-nos, por exemplo, problemas gravíssimos de situações em relação aos projetos. Ninguém sabia, nem o Ministério da Educação sabia. Mas o que significou, o que esteve por trás disso tudo, foram as alterações aos currículos, aos programas, a falta de investimento no parque escolar e da sua qualidade, no ensino pré-escolar já referi, o desinvestimento na ação social escolar, nas necessidades educativas especiais, nos projetos educativos, ao longo dos tempos, e agora de uma forma absolutamente aterradora nos últimos anos, não é? A assunção da componente curricular, já aqui referida, que integra o programa de primeiro ciclo da área das expressões e da educação físico-motora, a não existência de uma rede profissional de formação profissional em Portugal, ligada à escola e ao mundo do trabalho,
a degradação da carreira docente, do seu estatuto, o despedimento, que é disso que se trata, não é? Uma enorme perda de milhares e milhares de professores em Portugal, e as AECs são uma falácia completa, porque põe em causa a universalidade e o direito constitucional de todos de acesso ao ensino, para além das questões que o professor Zé de Calçada aqui já referiu, da forma como é que são tratadas as pessoas. O exemplo do inglês é típico. Eu disse isto na última reunião com o Governo, dei este exemplo concreto, não é? Como é que é possível que se considere que estamos a falar de educação e do acesso de todos à educação, quando o inglês, neste modelo, todas as crianças, não é? E retiramos o nossas, porque são as crianças, não têm acesso ao inglês, por exemplo. Bom, mas vão a ver que universalidade é que estamos a falar. E, portanto, nesse sentido, e para ir abreviando, creio que, e no quadro da situação que estamos a viver hoje, o que diria em primeiro lugar é que o quadro que o Governo coloca, e já apresentou à Associação Nacional de Municípios recentemente, para transferências para o poder local, alijamento de responsabilidade, digo isto com toda a responsabilidade política e, naturalmente, em termos pessoais, não tenho nenhuma dúvida, enquanto cidadão disso, não é público, também não está escrito, porque nestas reuniões com o Governo não há nada escrito, não é? A Associação naturalmente coloca que é preciso que ponham no papel, que assumam, mas até agora isso ainda não foi conseguido. Em relação ao ensino, significa a transferência global, na totalidade do ensino básico, é esta a pretensão do Governo, ou seja, até ao terceiro ciclo do ensino básico para as autarquias. No que se refere ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, a gestão pedagógica, os educadores e auxiliares. No segundo e terceiro ciclos, também a gestão pedagógica, professores, funcionários e ação social escolar. E diríamos, nesta matéria, apenas mais 3 ou 4 considerações. É inaceitável. Não está consolidado o processo de transferências dos transportes escolares desde 1984. Hoje os municípios, nenhum governo resolveu e enquadrou o que eram as transferências de competências vindas dos anos 80. No caso dos transportes escolares, hoje os municípios, portanto, gastam, não é? O que é a despesa é muito superior ao que foi a transferência. Há uma rúbrica no Orçamento de Estado que se tem vindo a manter inalterada ao longo dos anos, mas podemos dizer que é muitas e muitos, o número, ou melhor, a multiplicação da despesa dos municípios é exponencial nesta matéria. Como, aliás, a Associação tem colocado isto ao longo dos anos. Os contratos dizem que são ao abrir do decreto-lei, os famigerados, não é? 144-208, nem sequer descentralização de competências, é delegação de competências. Não há nenhuma lei, nenhum enquadramento legal de descentralização de competências. Foram celebrados conselhos de municípios, muitos já os romperam por impossibilidade de concretização. É um quadro absolutamente caótico nesta altura no país e nas situações em que se mantêm. As AEC já o dissemos, é uma privatização encapotada, estou de acordo, sem dúvida, não é? Os municípios ao mesmo tempo estão impedidos pelo Orçamento de Estado e reiteradamente, desde há 3 anos, há 3 Orçamentos de Estado, de recrutar novos trabalhadores, como é que até podiam ter novas competências, não é? Quer dizer, que novas competências que não são só os educadores, os auxiliares e os professores. Quando se tem um quadro de novas competências, tem que haver resposta em termos da estrutura da Câmara, dos seus meios técnicos, dos seus trabalhadores. Não é? E posso-vos dizer que sobre esta matéria não estou a cometer nenhuma inconfidência, a leitura que se tem em relação à posição do Governo, o Governo não irá abrir mão de coisa nenhuma que tenha a ver com o poder local em relação ou que é, nesta altura, uma questão já grave de dificuldade, porque são obrigados a reduzir o número de trabalhadores em todos os orçamentos de Estado, já vai em 10% e têm enormes dificuldades para poder responder ao serviço público em várias áreas. Em áreas da vida das pessoas todos os dias, da recolha do lixo, tratamento de espaço público, por aí fora. O Poder Central continua a ter dívidas com os municípios, que é exemplo a CAF, não é? A componente de apoio à família. Além do que tem alijado de responsabilidades, o termo
é de facto esse, na ação social escolar, no transporte de alunos e nas necessidades educativas especiais. A posição dos municípios, para acabar, em relação à Associação Nacional de Municípios, é muito clara sobre esta matéria. Muito discutida, é verdade, e de construção muito consenso. É muito como no Conselho Nacional de Educação. Mas é um bom caminho, é por aí que temos que ir, não é? Naturalmente. O outro, o do não existência de diálogo, o do autismo do poder central, o do alijamento do poder central, é que não é caminho, naturalmente. E o Congresso de 23 de novembro, o Congresso de início de mandato, tem esta afirmação. Mais importante que pensar em assumir mais e novas responsabilidades na área da educação, é urgente que se reflita na situação atual e da mesma se retirem as adequadas ilações, e a posição é não aceitar novas competências sem que se faça uma reflexão séria sobre a situação que estamos a ver no país e a forma como, ao longo dos anos e reiteradamente, têm sido passadas competências, não apenas nesta área, em muitas áreas para o poder local, sem os respectivos meios e recursos financeiros. Portanto, para além de recursos e os meios adequados, o histórico é negativo, e profundamente negativo, e o modelo de intervenção deste Governo não inspira qualquer confiança. Portanto, há que dizer isto, e não o consideramos sério. Eu digo isto com toda a responsabilidade política. Não o estamos a ver também que não seja indissociável, já o dissemos, da regionalização, das autarquias metropolitanas e regionais. Porque há aqui um aspecto, uma questão muito importante, que é preciso ficar clara. As áreas metropolitanas atuais, e agora até com o novo formato jurídico e as comunidades intermunicipais, as tais CIMs, não é? Não são autarquias, são associações de municípios. E, portanto, não podem ter competências que ponham em causa a autonomia do poder local, consagrada constitucionalmente em lei. Ou seja, não baterá nunca a bota com a perdigota. Só poderão ter funções de coordenação, não é? E de cooperação. E nunca de substituição do que são competências próprias, consagradas constitucionalmente. Mas, no meio disto tudo, afinal, mas que raio de política é esta, e de perspectiva política é esta, quando, afinal, ao contrário, o Governo quer descentralizar desta maneira, está a centralizar. Veja-se o exemplo da extinção das direções regionais. Que significa uma machadada terrível, não é? Quando o país deixa de ter direções regionais do Ministério da Educação, que são a ligação em cada região, importantíssimas na ligação às escolas, na coordenação das políticas. Eu diria claramente isto, quer dizer, um modelo, porque, eu acho que já estou a passar um bocadinho, porque o modelo a que isto levaria, foi dito na reunião com o Governo, dito para a Associação, significaria Portugal ficar com 308 projetos educativos. Quer dizer, vamos ver, não está em causa, antes de mais, nós a defendemos sempre a proximidade. Por isso é que não defendemos mega-agrupamentos, por exemplo, que afastam as políticas educativas das crianças, da escola, não é? Bom, e portanto, o que está de facto aqui em causa também, creio, é um processo mais global, é a chamada reforma de Estado. E a reorganização dos serviços públicos, que significa leitura direta, extinção ou privatização. O pacote de transferências que está aí em questão para o poder local, ou melhor, está em cima da mesa e anunciado nesta reunião com o Governo, este conjunto de questões não é indesligável, não o podemos, hoje estamos a falar de educação, mas temos que ver isto no conjunto, porque é da vida das pessoas que se trata. E, portanto, o que o Governo pretende transferir é também a saúde, os cuidados primários, é a ação social, e vejam só, até as finanças, extinguindo, porque é tudo a propósito da Troika, porque é a Troika que obriga, não é? Porque é a senhora Merkel que obriga, não é? A senhora Merkel que reduz a idade da reforma para 63 anos e os portugueses lá vão ter 66, não é? Quer dizer, e, portanto, até finanças, a proposta do Governo é que sejam os municípios a gerirem grandes lojas do cidadão, não é verdade? Onde estarão as finanças, fecham as repartições, mas ao mesmo tempo estão a fechar tribunais, estão a fechar os CTT, está a ser privatizado o setor dos resíduos e está a ser estrangulado o poder local.
este poder local, democrático, de Abril, que tem um enorme património na educação. Aliás, deixem-me também dizer-vos isto, também nos andam a enganar, ou melhor, andam-nos a enganar muito aos portugueses. Aliás, esta reorganização do Estado, imposição da Troika, não é? No programa de ajustamento, tem em relação à despesa pública o desinvestimento brutal nestas várias áreas, não é? Que são das funções sociais do Estado, tem um pretexto que é, isto tem um peso na despesa e no orçamento do Estado que não é possível. Bom, eles não falam na receita, não é? Não falam no taxamento das mais-valias da Bolsa, por exemplo, não é? Que daria para pagar isto tudo, não é? Estamos a falar em 1.000 milhões por mês, se essas mais-valias fossem taxadas. Bom, mas o que nos dizem alguns comentadores que puxam a brasa à sardinha, não é? Sabe-se lá porquê, não é? Dizem, não, isto é 80%. O Governo diz 70%. Sabem qual é o peso da despesa no Orçamento do Estado para 2014? 42%. Estão-nos a enganar. Isto é um pretexto para acabar com os serviços públicos, para privatizar e para também privatizar a educação. Por isso, caro professor José Calçada, caros amigos, é preciso salvar a escola pública e é preciso salvar o país. Obrigado.